Na aula de hoje, trataremos sobre as constituições brasileiras. Basicamente, o nosso Estado, ele teve 7 constituições. Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 67, com a emenda constitucional de 69, e 1988. Professora, eu preciso decorar essas constituições? Bom, pessoal, precisa decorar. Precisa decorar os anos das constituições e as principais características de cada uma. É difícil? É, eu sei que é. Mas o que eu vou sugerir para vocês é fazer aquele fichamento, né? Aquilo que eu já, em outras oportunidades, já falei para vocês. Aquelas fichas pautadas que você compra em papelarias e fazer o resumo de cada constituição lá. Para memorização, não tem jeito. E aqui nós vamos fazer a correlação com o direito do trabalho, ou seja, principais direitos trabalhistas adotados em cada Constituição das nossas 7 Constituições brasileiras, considerando aí a emenda constitucional de 69 como uma oitava. Gente, eu tenho uma dica para ajudar na decoreba dos anos. Veja bem, 1824, 1891, 34, 37, 46, 67, 69 e 88. Na minha época que eu estudava para concurso, eu decorava tal como um número de telefone. Hoje em dia quase não tem mais telefone fixo, né? Mas olha, 41 476 798. Decora esse telefone. 41 476 798. 41 476 798. 41, olha, 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 69 e 88. Ok? Aí, acho que já facilita. Caiu na prova, primeira coisa, escreve o número do telefone do lado, 41476-798, depois você completa com os anos das constituições, e aí nós vamos decorar, fichar. Eu resumi para vocês, eu trouxe bem resumido. Nós vamos fichar as características de cada uma e fichar os principais direitos trabalhistas e sociais que possam haver aí em cada Constituição, ok? Então, vamos lá, começando pela Constituição de 1824. Constituição de 1824. Constituição do Império. Qual que era a forma de governo? Monarquia. Forma de Estado, unitário. Ela foi outorgada. O Estado ainda era religioso. Não existia aquela separação, o Estado laico. O Estado era religioso. Ela extingue as corporações de ofício. Menciona a liberdade de trabalho, embora a Lei Áurea seja de 1888. Nada foi previsto sobre o trabalho do menor. Nessa Constituição, a de 1824, há a defesa de direitos de primeira dimensão, as liberdades públicas. Quais são esses direitos de primeira dimensão, professora? São os direitos individuais, com alicerce na autonomia de vontade, na liberdade de contratação e na propriedade privada. Ou seja, liberdades individuais, opinião, locomoção, informação, contratação. Vou colocar aqui, liberdades individuais,
direitos políticos e liberdades públicas. Então, é o resuminho da nossa Constituição de 1824. Ela é decorrente da monarquia, o Estado era unitário, foi outorgada, o Estado era religioso. No que concerne ao nosso direito do trabalho, extinguiu as corporações de ofício, mencionou a liberdade de trabalho, a defesa das liberdades públicas e nada foi previsto sobre o trabalho do menor, ok? A próxima Constituição, na nossa ideia do telefone, 41476798, é a Constituição de 1891. Constituição de 1891. Constituição de 1991 ela é chamada de Constituição da República. Qual que era a forma de governo? República, forma de Estado federativa. Ao contrário da Constituição de 1824, ela foi promulgada, a de 1891. Aqui, também, ao contrário da Constituição de 1824, em que o Estado era religioso, na de 1824, aqui a liberdade religiosa. Então, houve esse avanço para a separação entre Estado e Igreja. As mulheres ainda não detinham direito de voto. Genericamente, essa Constituição de 1891, ela previa sobre a liberdade de associação e liberdade de profissão. Tal como na Constituição de 1824, nada foi previsto sobre o trabalho do menor. E ela manteve a defesa dos direitos de primeira dimensão, tal como na Constituição de 1824. Ou seja, as liberdades individuais, direito de opinião, locomoção, informação, contratação, os direitos políticos, votar e ser votado, direito de criar e participar de partidos, e as liberdades públicas, reunião, associação, manifestação coletivas. Essa ideia aí dos direitos de primeira dimensão, que já eram, já tinha essa ideia na Constituição de 1824, e essa ideia foi mantida na Constituição de 1891, que, em suma, dispôs... em suma, esse é o meu resumo sobre a Constituição de 1891, ok? Constituição da República, promulgada, houve uma separação entre Estado e Igreja, mulheres não tinham direito de voto, previa genericamente sobre a liberdade de associação e profissão, nada foi previsto sobre o trabalho do menor e mantém a defesa dos direitos de primeira dimensão, ok? A nossa próxima Constituição, seguindo a ideia do telefone, 41476798, é de 1934. Embora essa Constituição tenha vigorado por pouquíssimo tempo, ela representa o começo de uma nova vida no Brasil. Essa Constituição, ela foi a primeira a prever sobre direitos sociais. Ela é a primeira a prever direitos fundamentais. Então, aqui há um rompimento. Ela vigorou por pouco tempo, mas ela foi de suma importância, porque foi a primeira a prever sobre direitos sociais. Ali, na época, ainda com destaque, né, em inspiração nas constituições alemãs de 1919, que é a Constituição de Weimar, e também a Constituição Mexicana, 1917. Já falei isso para vocês, mas eu vou repetir aqui. Como é que eu fazia? Na minha época de concurso, eu sempre misturava a Constituição alemã com a Constituição mexicana. Misturava essas datas, 1919, 1917. Como é que eu decorei? Na época, eu tinha uma sobrinha que tinha 17 anos, Ana Luísa.
eu decorei assim, Ana Luísa é mexicana. Por quê? Ela tinha 17 anos, então eu lembrava que a Constituição mexicana era de 1917. Então, voltando aqui para a nossa Constituição de 1934. Foi a primeira Constituição a prever direitos sociais. Ela foi promulgada. E quando eu falo primeira a prever direitos sociais, eu estou incluindo o direito do trabalho. Ela inaugura o estado de bem-estar social. Direito à assistência judiciária gratuita, direito ao trabalho. Olha já o trabalho sendo exaltado. Direito à assistência dos indigentes. Afirmou a existência digna como objeto da ordem econômica. Dispor sobre assistência social e saúde pública. Direito à educação. O voto passa a ser secreto. Admite-se o voto das mulheres. Olha o rompimento. Pluralidade sindical. E aqui eu já passo a falar no que concerne ao direito do trabalho. Proibiu qualquer trabalho ao menor de 14 anos e ao trabalho noturno ao menor de 16 anos, além de ter proibido o trabalho em indústrias insalubres ao menor de 18 anos. Proibição de diferença de salário para o mesmo trabalho, seja por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Passa a prever o recebimento de um salário mínimo capaz de fazer as necessidades normais do trabalhador. Prevê jornada de 8 horas. Então, veja, embora ela tenha vigorado por pouco tempo, ela estabelece primeiros direitos fundamentais. Ela representa o começo de uma nova vida no país. Foi a primeira Constituição a prever direitos sociais, inclusive direito do trabalho. Ela inaugura o estado do bem-estar social. Essa Constituição, ela é de grande importância no nosso histórico das constituições brasileiras, principalmente no que concerne aos direitos do trabalho, porque ela é a primeira a prever direitos sociais, ok? A próxima Constituição é a Constituição de 1937. Essa Constituição ela foi inspirada na Constituição Federal Polonesa. Por que fala inspirada? Porque há pontos de igualdade entre a Constituição de 1937 e a Constituição Polonesa de 1935. Por isso ela é chamada de Constituição Polaca de 1937. Por exemplo, ambas ressaltavam a proeminência do poder executivo. Veja que ela é uma Constituição ditatorial, uma Constituição autoritária, então há a proeminência do poder executivo. Ambas, tanto a de 1937 quanto a polaca, aqui está errado, tá, gente? Ó, a polaca é de 1935. A nossa que é de 1937. Deixa eu até apagar aqui para consertar melhor. Aqui é a polaca de 1935. Então, ela inspirada na Constituição polonesa, porque o seu ponto de semelhança, além de ambas ressaltar a proeminência do poder executivo, ambas tinham ambas previam o poder do presidente de adiar sessões do parlamento e de dissolver o poder legislativo. Então, segue essa ideia de autoritarismo. Ela é uma Constituição ditatorial. Ela recua nos avanços democráticos duramente conquistados na Constituição de 1934. Ela foi outorgada. A censura da imprensa era obrigatório transmitir os comunicados aos governos. Veja como ela recua nos avanços democráticos, tanto que ela exclui
o mandado de segurança individual e a ação popular. Essa Constituição ela proibiu a greve e ela instituiu o sistema de unicidade sindical, que é aquele sistema que prevê o sindicato único no respectivo território. Permanecem as proibições em relação ao trabalho do menor. Essa Constituição de 1937, ela é outorgada em momento de crise, de ordem, de autoridade. Ela concentra o poder político nas mãos do presidente da República. Concentra o poder nas mãos do presidente da República. Muito embora ela seja autoritária, muito embora ela tenha recuado nos avanços democráticos conquistados na Constituição de 1934, permanecem as proibições em relação ao trabalho do menor e também há um rol de direitos sociais que ela ainda mantém. Por exemplo, educação dos filhos, proteção da infância, proteção da juventude, gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário, dever social do trabalho, direito à subsistência mediante trabalho. Ok? A próxima Constituição, a de 1946, aqui há um panorama de redemocratização. Então, ela garante princípios democráticos. Garante princípios democráticos. Ela restabelece valores importantes para a democracia, como a liberdade de expressão. Ela é conhecida como República Populista. República Populista. Ela garante princípios democráticos, ela acaba com a censura. Há uma reabertura para os preceitos democráticos, garante a inviolabilidade dos direitos de expressão, que antes era censurado. É uma Constituição popular. Foi promulgada. Há, nesse sentido de redemocratização, o retorno do mandado de segurança individual e da ação popular, voto para mulheres, fim da censura, exalta a função social da propriedade. A Justiça do Trabalho, ela passa a integrar o Poder Judiciário, permanecem as disposições em relação ao trabalho do menor, elevando, contudo, a idade para o trabalho noturno para 18 anos. Há a previsão do direito de greve. Antes, na Constituição de 1937, ele tinha sido proibido. Rol de direitos sociais previstos, eu destaquei para vocês. Direitos necessitados à assistência judiciária, direito ao trabalho, assistência à maternidade e à infância e direito à educação, ok? Então, aqui na Constituição de 1946, há um rompimento da ordem anterior de autoritarismo, de centralização do poder nas mãos do presidente da República, inicia as ideias de redemocratização, restabelecendo valores importantes para a democracia, como a liberdade de expressão, como os princípios democráticos, ao fim da censura, e no tocante ao nosso direito do trabalho, exalta a função social da propriedade, que, como nós vimos, influencia até mesmo o direito do trabalho. A Justiça do Trabalho passa a integrar o Poder Judiciário. Há a permanência
das proibições do trabalho do menor, mas a idade do trabalho noturno é elevada para 18 anos. A previsão do direito de greve, outrora proibido, e elenca também outros direitos sociais, ok? A próxima Constituição é a de 1967, e aqui nós já estamos adentrando na ditadura militar. Essa Constituição, ela foi elaborada durante o regime militar. Aqui, na época do regime militar. Aqui há novamente um retrocesso, porque ela exclui as características da democracia. Ela volta a concentrar o poder nas mãos do executivo. A ditadura militar, gente, historicamente, na ambientação aí, é mais ou menos entre 1964 até 1985. Há aqui um privilégio do aumento do poder da União e do presidente da República. Privilegia a redução da autonomia individual. Há uma privação da liberdade da população. Ela foi uma Constituição outorgada. Ela suspende direitos individuais e políticos. Veja que a ideia aqui é contra a democracia. Ela exclui as características da democracia. Mantém direitos previstos nas cartas anteriores. Aqui passa a prever sobre o FGTS, porém, ele é facultativo, convivendo aí com o regime da estabilidade decenal, né? O trabalhador optava entre o FGTS ou por ser decenal. Ela reduz a idade do trabalho para 12 anos. Veja que retrocesso. As constituições anteriores todas ou não previam ou passaram a prever e garantir a ideia ali do trabalho do menor com uma idade mínima. Aqui, ela reduz a idade do trabalho do menor para 12 anos. Ela manteve, porém, o conteúdo social das constituições anteriores. Então, o que eu destaco para vocês aqui, na de 1967? A exclusão dos ideais democráticos e a concentração do poder político na União, ou seja, na figura do presidente. Ok? Há uma redução da autonomia individual. A população ela é privada da liberdade. A emenda constitucional de 1969, ela centraliza o poder nas mãos do Executivo e da União. É o que eu já estou mencionando, né? Centralização do poder. Ela manteve o conteúdo social das constituições anteriores. Lembrando que essa Constituição, ela foi revogada, né, com a vitória de Tancredo Neves para presidente. Foi revogada quando o governo militar terminou. Ainda nessa época, o ato institucional 5 fecha o Congresso Nacional. Fecha o Congresso Nacional, ok? Agora, a nossa Carta Cidadã, a nossa atual Constituição de 1988, que tem aí mais de 30 anos. Aqui nós verificamos o quê? Um caráter progressista. Caráter progressista. Ela é chamada de Carta Cidadã, né? Inaugura uma nova ordem, com foco nos direitos fundamentais, na igualdade, nos princípios do regime democrático. Essa Constituição ela vem após a retomada da democracia, com o rompimento da ditadura militar. Houve ali o fortalecimento daquele movimento denominado Direta Já, que
o povo buscava eleições de forma direta, que o presidente fosse escolhido pelo povo. Em 1985, Sarney foi eleito presidente, já ocorrida a ruptura do regime militar. Então, a Constituição de 1988, ela tem esse caráter progressista, com foco nos direitos fundamentais, na igualdade, na centralização do homem, nos princípios do regime democrático, no valor social do trabalho, na submissão da propriedade à sua função social, na dignidade do trabalhador, garante o patamar mínimo civilizatório do trabalhador, elenca os direitos individuais como cláusula pétreas, impassíveis de supressão, até mesmo por emenda constitucional. Essa Constituição ela prioriza o homem, a centralização do homem na ordem econômica, na ordem social. Tanto que ela é chamada de Carta Cidadã. Vamos ver aqui os principais pontos da Carta Cidadã. Então, o sistema político é presidencialista, ela estende o direito do voto aos analfabetos e às pessoas com idade entre 16 e 18 anos. Há a priorização do homem, o coletivo, a igualdade, o social, a dignidade da pessoa. Ela equipara os urbanos aos rurais. O FGTS, com a Carta Cidadã, deixa de ser facultativo, passa a ser obrigatório. Ela acaba com a estabilidade decenal. Nós vimos que na Constituição anterior, o FGTS era facultativo, o trabalhador poderia optar por ser do regime do FGTS ou pelo regime da estabilidade decenal. Aqui acaba com a estabilidade decenal. Obviamente, com aqueles que já eram estáveis, permanece. Mas o FGTS passa a ser obrigatório. Ela diminui a carga horária semanal de 48 para 44 horas. Gente, por que a nossa CLT, em diversos pontos, faz menção à jornada de 48 horas? Exatamente porque antes da Constituição de 1988, a carga horária era de 48 horas. Mas, se você lê isso na CLT, considere como não recepcionado. A carga horária máxima é de 44 horas semanais. Ela institui institui 1/3 de férias. Ela alonga a licença maternidade. Os direitos sociais ganharam um papel de muito destaque, tanto que o artigo 6º elenca o rol de direitos sociais básicos: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, segurança, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância, além da assistência aos desamparados. O Poder Judiciário é tido como órgão independente. O que significa isso, gente? Significa que, inclusive, ele pode julgar atos do Poder Executivo. Significa que ele pode desagradar, inclusive, o Poder Executivo. Então, ela tem um caráter progressista com foco nos direitos fundamentais, na igualdade e nos princípios do regime democrático. Ok? Com isso, nós terminamos as nossas aulas, vimos todas as constituições brasileiras e seus principais pontos, os principais pontos que podem cair na sua prova. Fichem e deem destaque, principalmente
no que concerne às questões relacionadas ao direito do trabalho, ok? Muito obrigada.